A paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Diogo Ros. É um prazer estar com você nesta oportunidade para mais um momento de estudo da lição da Escola Bíblica das Assembleias de Deus, que são ministradas em todo o Brasil nesta data, nesta semana, onde será estudado. E estamos aqui a estudar a lição de número 6 da revista oficial das Assembleias de Deus no Brasil, editada pela Casa Publicadora. Então, nós temos aqui o tema desta lição: orando, contribuindo e fazendo missões. É um prazer ter você aqui conosco, você que é do nosso projeto local, aqui da igreja onde estamos pastoreando, ou talvez se você for de outra cidade, de outro município, de outro estado, coloque aqui nos comentários de onde você é e nós agradecemos a sua presença. Vamos estudar então. O texto áureo desta lição está em Isaías, capítulo 6, e versículo 8, onde está escrito: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. A verdade prática está escrito: nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. É verdade. Se não estamos indo, mas podemos orar e contribuir. Nós temos aqui a leitura bíblica em classe que você pode fazer aí direto da sua casa com seu exemplar da Bíblia Sagrada. Está em Efésios capítulo 6 e versículo de número 18 a 20. Está aqui o texto, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. O comentário da lição está assim: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo de número 15. Eu estou passando a lanterna vermelha aqui na tela para você acompanhar onde estamos fazendo a leitura. Essa passagem bíblica e outras referências ao longo do Novo Testamento mostram que a prioridade da Igreja do Senhor Jesus é com a evangelização do mundo. Esse compromisso com o chamado à evangelização mundial exige três ações distintas: orar, contribuir e ir, ou seja, exercer o chamado. Assim, estudaremos essas três ações dentro do contexto da necessidade missionária. Então, percebam aqui, já nessa introdução, a importância desses três aspectos no que tange à obra missionária: orar, contribuir e ir. Eu estou aqui destacando em vermelho esses três verbos que fazem parte da obra missionária. Eu posso orar para que a obra missionária ela aconteça, para que a porta do evangelho seja aberta, orar pelos missionários que estão no campo. Você pode ainda contribuir com a agência missionária, com a igreja que está fazendo missões. No nosso caso, aqui na igreja onde estou pastoreando, em Coxilha, no Rio Grande do Sul, nós temos um projeto na África. Temos lá um missionário e nós ajudamos ele mensalmente, contribuindo para que ele possa se dedicar à obra missionária.
Então você pode contribuir com a igreja e a igreja estará também repassando este valor para o missionário. E tem aqueles que podem ir, aquele chamado de ir a outro país para fazer a obra de missões. Isto também pode acontecer. Tudo isso faz parte da obra missionária. Continuando aqui na nossa aula, vamos então dar sequência no tópico de número 1. Vamos ver aqui. Vamos aqui pegar a lanterna para facilitar a leitura. Tópico de número 1, orando pela causa de missões. A importância da oração na obra missionária. Embora considerado um gigante na fé, o apóstolo Paulo não dispensava as orações das igrejas, pois possuía um profundo senso de necessidade dessa disciplina espiritual. Para o apóstolo Paulo, a oração é uma disciplina interligada à obra missionária. A partir disso, não podemos imaginar uma obra de missões sem pessoas comprometidas com a disciplina da oração. Nesse sentido, passamos a destacar pelo menos 2 finalidades da oração na obra missionária. Primeiro, o 2, interceder. Devemos orar para que as portas do Evangelho sejam abertas. Orar para que os corações das pessoas se abram à mensagem de salvação. Que os missionários tenham ousadia para testemunhar e pregar o Evangelho, a fim de que a palavra de Deus seja propagada. Devemos interceder pela proteção e segurança deles diante dos perigos que enfrentam. Há muitos outros motivos de intercessão, para que o ministério dos missionários seja aceito pelos povos, para que eles recebam a direção de Deus e haja refrigério em suas vidas nas esferas física, emocional e espiritual. Então, pelo que vemos, é necessário manter uma intercessão. Para quê? Para que os corações possam estar abertos para a palavra de Deus. Porque sem o trabalho da oração, vamos sentir os corações endurecidos. Então a oração, ela faz isso. Ela tem o poder de criar uma atmosfera em que as mentes das pessoas estejam abertas para a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos ímpios para que não resplandeça o evangelho da glória de Deus. Então, quando oramos, a palavra de Deus vai ter esta liberdade, este acesso de penetração para que a obra de Deus, a palavra, encontre guarida nos corações. Subtópico 3, aqui do ponto 1, despertar a igreja local para a obra missionária. A disciplina da oração missionária aumenta o desejo de o crente fazer algo no sentido de levar a salvação aos perdidos e até mesmo de ser enviado ao campo missionário. Nesse aspecto, é interessante destacar
que os mesmos crentes que deveriam orar por ceifeiros em Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38, são os que foram enviados por Jesus para a ceifa em Mateus capítulo 10. Por isso, um grande líder de missões certa vez disse: se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Então, não podemos tirar a eficácia dos joelhos no trabalho missionário. Joelhos em oração colocarão pessoas em pé para a evangelização. Eu sempre digo que a parte mais poderosa do nosso corpo é os joelhos. Os joelhos têm um poder imenso na nossa vida. As pessoas deveriam orar mais. O povo de Deus tem orado muito pouco. E é importante que tenhamos esta experiência metafísica, espiritual. A oração, ela te levará para esse mundo espiritual, aonde as coisas são acessadas, onde a palavra de Deus ela pode ser transmitida com mais facilidade. É preciso regar isso antes, através da oração. Joelhos em oração colocam pessoas de pé. Então, não deixe de orar. Não tire, não sacrifique essa disciplina na tua vida. A igreja precisa orar. Obreiros, para que a obra de Deus vá à frente. Sem oração, sua família não anda. A igreja não anda. A obra missionária não vai. Reconheça e conheça o poder que está em torno da oração. Comece orando 10 minutos, 20, se você não tem o hábito de orar. E vá praticando isso todos os dias, até chegar a um tempo maior de oração. Para você romper as camadas do mundo natural, da carnalidade e acessar o espiritual. Você pode dividir orando dois períodos por dia. Jesus disse que aos discípulos: não orastes nem uma hora, não vigiaste comigo nem uma hora. Então eu acredito que esse é um tempo quase que mínimo para a oração. Então busque ter um momento no seu quarto, na igreja. Fecha a porta do quarto, disse Jesus. Ora ao teu Pai em secreto, e que em secreto ele te recompensará. Tenha esse hábito, procure fazê-lo e verá a diferença na sua vida. Tópico 2, contribuindo para missões. O sustento dos missionários. Com base nas leis do Antigo Testamento, quando Deus ordenou que os sacerdotes e levitas deveriam ser sustentados por meio das ofertas das pessoas, está lá em Levítico e também no livro de Números, o apóstolo Paulo instruiu os coríntios. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. O Senhor ensinou acerca desse mesmo princípio no Evangelho de Mateus. Em Filipenses capítulo 4, versículo 10 a 20, encontramos ensinamentos importantes acerca do modo como os primeiros missionários receberam apoio financeiro. Após ter deixado a cidade de Filipos, o apóstolo Paulo foi a Tessalônica,
para pregar o Evangelho, e os filipenses enviaram apoio financeiro e material para o apóstolo. Então percebemos aqui, pelo que temos lido, que contribuir sempre esteve em todo o contexto bíblico falado nas Escrituras. Ou seja, o próprio Senhor Jesus ensinou, acerca deste princípio de contribuir. No caso, na igreja em Filipos, Paulo recebeu apoio financeiro daquela igreja, enviada uma abençoada oferta pelas mãos de Epafrodito para que Paulo continuasse. Desde o Antigo Testamento até no Novo, há textos, há versículos, há amparo bíblico para mostrar a você que contribuir é sadio, é lícito, para que a obra de Deus prospere, para que a igreja possa sustentar o missionário lá no campo, lá naquele país. É necessário que alguém contribua. Talvez você não tenha a chamada de ir, mas você pode contribuir. E de igual maneira você está indo, porque o missionário só está pregando porque alguém está contribuindo. Então, se Deus te deu um emprego, te deu um trabalho, te deu uma profissão, te deu renda, faça o bom uso dela para a obra de Deus e não faltará azeite na tua botija, nem farinha na tua panela. Subtópico 2. Contribuir para missões é juntar tesouros no céu. Em Mateus capítulo 6, versículo 20, lemos: Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Esse versículo revela um contexto de quem domina o coração do ser humano. O tesouro do céu, Deus, ou o tesouro da terra, Mamon. Nesse sentido, podemos afirmar que quem financia a obra missionária está juntando tesouro no céu, pois sua atitude faz com que resultados extraordinários sejam reconhecidos na eternidade. Por isso, somos convidados a ser participantes na cooperação financeira do anúncio do Evangelho, como os filipenses eram no ministério do apóstolo Paulo. Então, como temos lido aqui, quando você investe, quando você se propõe a fazer algo aqui na terra, para a obra de Deus, você está acumulando tesouros no céu. É isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Portanto, lá no céu, os ladrões não minam, nem a traça pode correr, nem a ferrugem consumir aquilo que você está fazendo na obra de Deus. Não se apegue muito aos bens materiais aqui na terra, porque o ladrão pode roubar, a traça e a ferrugem consumir. Mas aquilo que você investe na obra de Deus terá um retorno, uma bênção para você aqui na terra e lá no céu, no paraíso celestial. Estará preparado a tua recompensa. Acredite nisso, porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus é galardoador daqueles que o buscam.
A palavra galardão significa pagamento, recompensa. Ele recompensará cada centavo que você destinou à sua obra. Subtópico 3: contribuir para missões é um privilégio. Não há privilégio maior do que saber que, por meio de nossa cooperação financeira, Bíblias estão chegando a lugares que nunca ouviram falar do Evangelho. Vidas estão sendo alcançadas na África, na Europa, no outro lado do mundo. Participar dessa cooperação é um privilégio espiritual. Se não podemos participar de maneira presencial, podemos fazer de maneira financeira. Assim podemos cooperar na propagação do Evangelho até os confins do mundo. É o que estávamos falando. Participar dessa cooperação é um privilégio espiritual. Eu vou salientar aqui esta frase. Não é um fardo dizimar, ofertar, contribuir com missões, não deve ser um fardo na tua vida. Se for, você poderá, embora que de qualquer maneira eu creio que a justiça de Deus trará recompensa. Mas se você estiver ofertando, contribuindo com o coração pesaroso, com murmuração, não sei o quanto isso te será positivo. Mas se você contribuir, participar, ofertando com a obra missionária, dizimando com alegria, isto é um privilégio para a sua vida em todas as áreas. Vamos adiante, tópico 3 e último. A chamada para ir. Deus quer usar cada crente. Todo cristão deve estar pronto para ir e fazer o trabalho missionário, levando as boas novas de salvação aos moradores do campo e da cidade, aos estudantes, às donas de casa, órfãos, profissionais liberais, deficientes físicos, prostitutas, homossexuais, dependentes químicos, enfim, tantos grupos que o Senhor nos proporcionar. Deus deseja usar a sua igreja em todos os lugares: hospitais, presídios, albergues, ilhas, aldeias indígenas, vilas, cidades, campos, praças, eventos em massa, individual e etc. Assim, para pregar o Evangelho, o Senhor não enviará anjos, mas usará homens e mulheres. Todavia, há um preço a pagar, ou seja, a obediência à chamada missionária. Então você viu aqui nesse primeiro tópico que há muitos lugares, muitas vielas, ilhas, aldeias, nações, localidades que o Evangelho precisa chegar. Há pessoas de diferentes classes, diferentes etnias. Isso só é possível se alguém for. Deus ainda não salvou teu vizinho porque a culpa não é de Deus e nem do inimigo. Mas falta eu e você. Eu vou me incluir nisso. Caminharmos um pouco mais. Evangelizarmos o vizinho, o colega de trabalho. Não hesitar quando estiver diante de um morador de rua, uma prostituta, um dependente químico, um alcoólatra, e falar do amor de Jesus para ele. As pessoas colocam barreiras na evangelização e dizem: mas eu deixo isso para o pastor. Eu deixo isso para o departamento de missão da igreja. Não. Você não precisa ter um curso de teologia
que tem muitas pessoas que se sentem preparadas para evangelizar. Eu quero dizer para você hoje, preste atenção. Se Deus te deu boca, se Deus te deu voz, e você pode dizer para uma pessoa: Jesus te ama, Jesus tem um plano contigo, Ele quer abençoar tua vida. Vá até a igreja e busque uma palavra e aponte a sua igreja. Mostre o endereço da sua igreja, você sabe os dias de culto. Isso leva menos de 1 minuto para você dizer a uma pessoa. E talvez é tudo o que ela precisa para mudar a vida dela aqui na Terra e também para a eternidade. A chamada missionária. Nas Escrituras vemos que Deus chama pessoas para uma grande obra. O profeta Isaías foi chamado por Deus no templo enquanto adorava. O profeta Jeremias recebeu sua chamada antes de seu nascimento. O profeta Jonas recebeu um chamado específico para uma cidade específica, Nínive. O Senhor Jesus chamou seus discípulos quando a maioria deles ainda exercia uma tarefa profissional. O apóstolo Paulo foi chamado enquanto viajava para Damasco. Aqui podemos perceber que não existe um único padrão de chamada missionária, mas é de suma importância reconhecer que a chamada para qualquer tipo de serviço relacionado ao reino de Cristo vem do próprio Deus. Caráter e testemunho na obra missionária. Além de ser chamado por Deus, é preciso fazer a diferença no cumprimento do ID de Jesus. Note a expressão: vós sois o sal da terra. Versículo 13 de Mateus capítulo 5, disse o Senhor Jesus. Essa sentença nos remete ao caráter do cristão, pois carrega o sentido de trazer sabor, marcando a vida das pessoas por meio das nossas. Note também a expressão: vós sois a luz do mundo. Essa sentença traz a ideia do nosso testemunho pessoal, ou seja, a luz deve brilhar em meio às trevas, no contexto em que estamos inseridos. Então, o testemunho da obra missionária. Muitas vezes, pelo testemunho que damos para o nosso colega, para o nosso vizinho, já é o suficiente. Somos o sal da terra. E também somos, disse Jesus, a luz do mundo. Alguém disse: pregue o evangelho. E, se for necessário, abra sua boca. Ou seja, pregue com o seu testemunho de vida, que as pessoas possam olhar para você e ver a diferença de quem serve e quem não serve a Deus. Então, não é só pregar falando, é pregar com o seu modo de vida. O perfil do vocacionado. Podemos dizer que é um conjunto de competências necessárias ao desempenho do chamado missionário. Dentre elas, destacamos as seguintes: ser escolhido por Deus, não ser neófito, ser cheio do Espírito Santo, reconhecido pela igreja, ser aprovado nas tarefas locais, estar preparado espiritual, intelectual, psicológica e transculturalmente. Além de testados, cumpridores dos pré-requisitos acima, dependendo de Deus e perseverando nele. Bom, aqui já está a receita, o perfil daquele que é vocacionado para fazer a obra missionária. Primeiro, tem que ter uma escolha divina. Não pode ser alguém neófito, alguém despreparado, alguém imaturo na sua fé. Então, vamos destacar aqui. Para isso, é preciso haver uma escolha divina. Não ser neófito, novo convertido, ainda muito maduro, muito inocente,
muito verde na sua vida espiritual, precisa ser maduro, já tem que ter uma certa experiência. Cheio do Espírito Santo, é imprescindível. Uma pessoa vazia do Espírito não evangeliza, não fala de Jesus e não faz missões. Reconhecido pela igreja, aqui no caso de ser enviado como missionário, e ser aprovado nas tarefas locais. Então, são alguns pré-requisitos necessários para aquele que está fazendo missões, seja urbana, ou seja aquela missão transcultural para outro país. Conclusão. Nosso propósito é que, a partir desta lição, cada aluno tome uma atitude de fé e se comprometa com a obra missionária, que se coloque à disposição para se dedicar, ao menos em uma modalidade da obra missionária, orar, contribuir ou ir. Ou seja, alguma coisa você pode estar fazendo, deve fazer, orar, contribuir ou ir. A Igreja de Cristo tem a incumbência divina de perseverar na proclamação da mensagem de salvação a toda criatura. É tempo de salvação e Deus conta com o tempo para expandir o seu reino no mundo. É isto. E a mensagem que fica é: alguma coisa você deve estar fazendo. Deve fazer, orar, contribuir ou ir. Não esqueça disso. Eu agradeço por você assistir essa aula até aqui e convido para a próxima semana a lição de número 7, onde estudaremos a responsabilidade da igreja com os missionários. Muito obrigado por sua atenção. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.